vai sabendo aqui pela página do Saúde e Alergias, e também quem me conhece pessoalmente ou profissionalmente sabe que eu tenho uma particular paixão pelas idades pediátricas e de facto gosto imenso dos pequeninos, quer profissional, quer pessoalmente, e poder trabalhar com crianças em alergologia, de facto é uma grande sorte que eu tenho, de trabalhar naquilo que eu gosto, com a população que eu gosto. De facto há muito essa ideia, Andreia, que as pessoas muitas vezes vêm à consulta, os pais trazem os pequeninos ou enviam mensagem que tudo o que aparece na pele acham que é alergia a algum alimento. As crianças comem várias vezes por dia e é o que eu costumo explicar, que eles comem várias vezes por dia, as borbulhas podem aparecer em qualquer altura. Há sempre a tendência para tentar relacionar com aquilo que eles comeram na refeição anterior. Temos tendência a não ligar a qualquer outro produto que possamos ter utilizado, qualquer agente do meio ambiente que possa estar a causar aquilo, não é? Sim, há mesmo as infecções virais, este ano não há tanto. Claro. As crianças agora então não têm mesmo estado nas creches, só porque quando estavam nas creches estavam mais resguardadas porque os adultos usam máscaras, há as medidas os cuidados de isolamento social e todas as medidas de higiene, mas de facto qualquer infecção viral pode também dar borbulhas na pele. Claro. Há determinadas características nas reações aos alimentos que nos ajudam mais ou menos a orientar o nosso pensamento. Há situações que nós dizemos claramente que não é uma alergia alimentar, às vezes os pais não ficam completamente tranquilos e portanto nós acabamos por ter que fazer mais investigação, mais testes, fazer análises, mas de facto muitas das vezes não é alergia a nenhum alimento. E é muito importante aqui, eu por acaso eu queria só, desculpe Marta, eu só queria interromper numa questão. É muito importante aqui os pais confiarem no profissional de saúde, não é? Porque não se faz logo análises, exames, por tudo e mais alguma coisa. Essa é a questão, a clínica, o olho é muito importante, senão não seriam médicos, seriam analistas e não era preciso haver médicos. Não é? Portanto, muitas vezes a clínica ajuda muito. Aliás, eu tenho a certeza que a Marta ia dizer isto, de quais são os principais sinais de alergia alimentar, porque isso com certeza que vos dá havendo esses sinais, vocês ficam logo um bocadinho mais despertos, vocês alergologistas, acredito eu. Sim, e depois também há determinadas características em termos da evolução no tempo ou da relação com a última refeição. E depois também existem, eu já vou dizer quais são, mas também existem os alimentos que têm maior ou menor probabilidade de fazer alergia a um bebê ou a uma criança, se bem que qualquer alimento pode, teoricamente, causar alergia, como por exemplo a batata, que é um alimento que parece muito inócuo e é de facto, também pode dar alergia. Então nós dividimos as alergias aos alimentos essencialmente em dois grupos. Uns são aquelas reações alérgicas mais típicas, que as pessoas reconhecem melhor, em que uma criança come um alimento e ficam com babas no corpo, aquela urticária, que são babas tipo picada de insetos, espalhadas por todo o corpo, vermelhas. A criança às vezes não sabe muito bem dizer, então se for um bebê com menos de um ano, obviamente não sabe dizer que está com comichão, mas fica muito irritado, chora muito, fica muito irritado. Ou então incham os olhos, incham os lábios, muitas vezes o nariz fica entupido como se de repente ficassem muito constipados, os olhinhos vermelhos. Lacrimejantes, não é? Também? Exatamente. E isto pode também estar associado, podem acontecer vários destes sinais ao mesmo tempo e aí dizemos que existe uma reação anafilática ou anafilaxia, que as pessoas muitas vezes identificam só como choque anafilático, em que, por exemplo, o bebê pode ter tosse seca, aqueles gatinhos no peito, que existe muitas vezes nos bronquiolites, e ao mesmo tempo ter borbulhas no corpo, ou então pode ficar com o nariz entupido, vomitar e ter diarreia, ou seja, tem que haver a associação de vários sinais e vários sintomas. E não somente as borbulhas. Exatamente. Depois existe um outro grupo de sintomas alérgicos que não é tão imediato e por isso muitas vezes é mais difícil de identificar, mas acontece sempre que a criança come o alimento em questão e por exemplo, o bebê que come o ovo pela primeira vez e passadas 2 a 3 horas começa com vómitos e não para de vomitar, não é vomitar 1 ou 2 vezes, e diarreia. E a diarreia pode ou não ter sangue. Só que a diferença, o que nos ajuda muitas vezes a distinguir se isto é alergia ou não é alergia. É uma gastroenterite, isso. Exatamente, por exemplo, também não é? pode acontecer. Tanta coisa pode estar aqui associada.
e Exatamente. pode ter o azar de ser a primeira vez que comeu aquele alimento. Só que na alergia alimentar há uma característica que é reprodutível, ela acontece sempre na mesma altura depois de comer, por exemplo, acontece sempre 2 horas depois de comer o alimento e a reação é sempre igual, ou seja, nunca as pessoas, os pais muitas vezes trazem o bebê e dizem, olha, ele comeu este alimento, por exemplo, o ovo, que é fácil e é uma coisa que os bebés introduzem cedo. Comeu o ovo e dizem, mas ele já tinha comido 1 ou 2 vezes antes e não teve alergia, por isso eu acho que não é do ovo. E eu digo sempre, isso a mim não me diz nada. Se me disser que depois da Exatamente. reação voltou a comer e não teve nenhuma reação, não teve diarreia, não teve vómitos, não aconteceu nada, então não é alérgico de certeza. Agora, se desde esta reação nunca mais conseguiu comer, ou porque reagiu, ou porque os pais nunca mais deram, então há uma forte possibilidade daquilo ser alergia. Mas depois lá está, nós temos estas linhas de orientação e depois cada caso é um caso. Claro, 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 claro. Mas no geral os sintomas são estes, independentemente do tipo de alimento, não é? Pode Sim. ser, são estes, não há outros, não é? Porque agora, por exemplo, estava aqui a ver uma questão, de repente, de uma mãe que perguntou como é que se diferencia a alergia da banana. Eu acho que, alergia à banana, eu acho que não é propriamente o alimento, mas isto a doutora Não. Marta há de responder muito melhor que eu. Acho que... Sim, a alergia à banana é exatamente igual à alergia ao ovo que estávamos a falar, ou como a alergia ao leite. Exatamente. É sempre dentro de um destes dois grupos de tipo de sintomas. Ou são coisas muito imediatas, que pode ir até 1 ou 2 horas, ou então são coisas muito tardias. Mas são sempre estes sintomas, seja a banana, seja o leite, seja o ovo, seja o peixe. Isso é exatamente Por igual. acaso, agora fiquei curiosa com uma questão, apesar de nós não a termos colocado, com uma questão que é vulgar, mas sei que a Marta já diferenciou na sua página, que é uma página extremamente interessante, que foi a diferença entre alergia e intolerância. Afinal, o bebê é alérgico ao leite de vaca ou é intolerante à lactose? Isto é muita dúvida dos pais, não é? E de muitos profissionais de saúde, sem dúvida. Dos pais e dos adultos também, mas Sem para dúvida, das sem dúvida. crianças, sim. Há uma grande diferença que a nós nos ajuda muito, não falando dos sintomas da criança, que é a alergia é sempre uma reação mais grave do que a intolerância, ou seja, nós preocupamos-nos sempre mais com a criança que é alérgica do que com a criança que é intolerante. A alergia é quando o organismo do bebê ou da criança mais crescidinha não aceita, pois. Não aceita e reconhece como sendo uma coisa estranha e, portanto, o organismo defende-se e dá estes sintomas que nós acabámos de falar e não pode contactar nem com uma quantidade muito pequenina, não pode, por exemplo... E tem cura? A alergia é para sempre? Não, não é. Pois, que eu também sei que é outra dúvida. E nós podemos ir introduzindo as dúvidas, sem dúvida. Também é outra dúvida muito frequente e que eu acho que os pais precisam de ser muito tranquilizados em relação a isto, porque para quem não vive com a alergia alimentar e para quem não lida com pais que têm bebés e crianças em casa que têm alergia alimentar, seja qual for o alimento, não conseguem entender que isto é um problema muito sério. Sem falar sequer nas crianças que têm reações graves e que podem ter um desfecho mais triste e que pode ter um desfecho fatal, ter uma criança em casa que não pode beber leite ou não pode comer ovo, que é um alimento que existe em quase tudo aquilo que nós comemos no dia a dia numa outra refeição, é muito limitativo e provoca muita ansiedade nos pais. Isto é uma coisa muito importante e, portanto, nós dizermos... Quase tudo tem ovo. Quase tudo tem ovo. Sim. E o tudo. leite Se nós também, formos ler rótulos. Temos de ler rótulos. Estes pais têm de aprender a ler rótulos diariamente, não é? Tem. E eu coloquei um post há pouco tempo precisamente por causa disso, porque, por exemplo, a alergia ao leite pode não vir escrito como leite no rótulo. Obviamente. Daquilo que o pai compra. Eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar em alergologia, que foi em 2007, das coisas que eu fiquei mais admirada foi saber que as salsichas têm ovo e que o fiambre tem ovo, que era uma coisa que não me passava pela cabeça. Não sabia, mas de certeza que o meu marido sabe, que ele já viu essas coisas todas. Aliás, ele já me disse, tu não tens noção como é que são feitas as salsichas ou nunca mais comias. Sim, por isso eu prefiro não saber, manter-me na ignorância. Sim, o pão de leite, o pão de forma também tem leite. A bolacha Maria, tudo o que é bolos, não é? Raramente nós encontramos bolos sem ovo. Raramente. Sim, e mesmo as coisas, aquelas comidas, os preparados instantâneos, os cubos de caldo de carne ou de caldo de vegetais, muitas vezes têm leite
ou têm o ovo não tanto, mas têm o leite na composição. E são coisas que muitas vezes são usadas na alimentação do dia a dia e que as pessoas já usam sem pensar. A maior parte das crianças que têm alergia a alimentos, as reações, o que nós chamamos as reações acidentais, em que os pais já têm o diagnóstico, já está tudo informado, a maior parte das reações acontecem na família, quer na família nuclear, quer quando vão comer a casa de familiares, a casa de amigos, mas muito em casa de familiares, porque de facto as pessoas esquecem-se. Há tempos tive um menino na consulta que a mãe misturou ovo no puré porque de facto não se lembrou, porque era uma coisa que já estava habituada e faz parte, nós já cozinhamos às vezes, muitas vezes, sem estarmos a pensar. Sem sequer, exatamente, é tão mecânico. Sim. Então, e a intolerância era o que estávamos a ver, e na intolerância, não preocupando tanto, não é? Porque o organismo não reage contra, o que é que se pode manifestar? Na intolerância, o que acontece é que o organismo não digere bem aquele alimento. Isto assim, na teoria, pode ser um bocadinho difícil de entender a diferença dos conceitos, mas a intolerância à lactose, que é o exemplo mais habitual que nós temos, o que é que acontece? No intestino da criança ou do bebê não existe a enzima que vai destruir o açúcar do leite. E, portanto, fica lá o açúcar. Quando há mais açúcar em determinado sítio, o que é que aquilo faz? Faz com que vá mais água para o intestino. E por isso é que a barriga fica inchada, depois o açúcar fermenta e depois a criança fica... Tanta pessoa que diz que depois de deixar de beber leite de vaca fica mais desinchada. Isto até em nós, que achamos que não nos faz nada. Depois vamos a fazer a relação e paramos uma semana de beber leite de vaca e é um boom de diferença. Sem dúvida. A diferença também é que quem é intolerante muitas vezes consegue comer coisas que têm menor quantidade de leite ou menor quantidade de derivado de leite e sem não notar a alteração. Nada. Enquanto na alergia não pode, por exemplo, não pode acontecer a mesma colher que é usada para mexer, por exemplo, arroz doce, que foi o que me lembrei agora, que é feito com leite de vaca, não pode ser usada a mesma colher para mexer arroz doce feito com leite de aveia, ou leite de arroz, ou leite de coco, uma bebida. Exatamente, pode ser o suficiente para ir um bocadinho que o organismo faz logo reação. Sim, ou os talheres não ficarem bem lavados, ou não ficarem bem limpos, tudo, ou seja, não pode mesmo haver contacto nenhum. E só voltando ainda um bocadinho atrás em relação à alergia tem cura ou não tem cura, só para tranquilizar quem nos está a ouvir, o importante de ter cura é que os pais não precisam de ficar na angústia disto vai ser assim para sempre, porque de facto hoje em dia nós já temos muitas alternativas de cura em que até há relativamente pouco tempo era só a partir de agora não come e vamos esperar. Hoje em dia já não é bem assim, nós podemos ajudar o organismo da criança a tolerar mais rapidamente alguns alimentos, que são aqueles alimentos que com maior frequência... Que é ótimo. Sim. Mas eu lembro-me da minha mãe me dizer, agora um bocadinho aqui fora, que eu fiz testes de imunoalergologia para o chocolate e o morango e que eu era alérgica e que eu hoje em dia farto-me de comer isso. Portanto, alguma coisa foi feita, mas o meu organismo aceita completamente bem. Aliás, todos os dias tenho que comer chocolate e morango, também como muito bem. Isto é realmente curioso para nós, não é? Aliás, não é uma área, Marta, isto é muito... o curso de enfermagem é muito geral. Aliás, nós damos tudo muito geral e acabamos por falar um bocadinho das coisas, fala-se um bocadinho de alergia, fala-se um bocadinho, não é, de cada coisa, mas não propriamente ao pormenor. Depois foi um bocadinho agora na especialidade, quando tirei doente crítico, falámos muito em reação anafilática, anafilaxias, mas não propriamente e somente virado para o alimento, para tudo aquilo, não é, que possa causar anafilaxia. Mas falta realmente muito conhecimento destas questões, por isso é que eu acho tão útil estas páginas, e a sua página é só incrível, porque a maioria das vezes o que eu vejo em posts, e assumo isso, porque ninguém sabe tudo, eu tiro sempre alguma coisa que eu não sabia. E estou a aprender, e eu acho que isso é que é bom, portanto, imagino quem está lá em casa. Isso é que é muito bom realmente, para tranquilizar também os pais. Então, quais são os principais alimentos? Aqui um bocadinho tentando ir ao encontro daquelas questões, já que falámos do leite, do ovo, mas será que é preciso haver assim tanto medo ao introduzir o ovo? Não, ou seja, a introdução dos alimentos deve ser feita de uma forma normal, seja na criança que tem pais alérgicos, porque isto é uma dúvida que também acontece muitas vezes nos pais. Eu tenho alergia, agora não tanto na introdução dos alimentos, porque o marisco é introduzido mais tarde.
Mas os pais normalmente acham que, sendo alérgicos ao marisco, o filho também vai ser alérgico ao marisco. Isto é uma coisa que eu tenho tentado desmistificar nas consultas e agora com a página tenho uma abrangência um bocadinho maior. E eu tinha duas questões que me fizeram lá na caixinha que eu coloquei, duas delas eram direcionadas para isso. Uma mãe que perguntava se ela é alérgica ao morango, se o filho pode ser, e se ela for alérgica a determinado, aos pólenes e aos ácaros e qualquer coisa assim, se o filho também vai ser. Isto é muito tendência de nós acharmos que sim. Sim, os filhos de pais alérgicos, sejam os pais, tenham os pais alergia alimentar ou rinite, ou alergia aos pólenes, alergia à asma, os filhos destes pais têm sempre maior risco de ter doença alérgica. Só para dar uma noção em termos de percentagem, porque dá sempre a noção da importância disto. Se um dos progenitores for alérgico, o filho tem uma probabilidade de 60% de ser alérgico, mas se forem os dois sobe para 90%. E de facto é um número muito alto. Agora, isto não é uma relação direta de a mãe tem alergia ao morango, logo o filho vai ter alergia ao morango. Não. Se o pai tiver alergia, ou a mãe tiver alergia, ou ambos tiverem alergia, o filho tem maior risco de ter doença alérgica. Ponto. Isso não significa que tenhamos de atrasar a oferta desse alimento, ou significa? Não, muito pelo contrário. Ou seja, há o conceito, não sei, agora tem-se falado muito e já falei também na página, no conceito de janela imunológica. Ou seja, quanto mais nós atrasarmos a introdução de alguns alimentos que se acham serem alimentos de risco para aumentarem a probabilidade de fazer reação alérgica, como é o caso maior o risco. Maior o risco. Porque introduzindo ali entre os 4 e os 6 meses, o bebê é mais moldável, o sistema imunológico e as defesas do bebê são mais moldáveis e, portanto, a probabilidade disto acontecer é menor. Portanto, os pais que têm alergias não tenham medo de introduzir a alimentação nos bebés, porque na realidade estão a fazer bem. Introduzir mais cedo estão a ajudar a que ele não tenha ou a diminuir a probabilidade de ele ter uma reação alérgica. Existe muito este medo em relação ao ovo, existe muito este medo em relação ao peixe, é para introduzir tudo isto. Depois não há muita falta de consenso quando é que devem ser introduzidos e a Andreia também sabe isso e todos nós sabemos isto e os pais são todos muito perdidos, mas é importante terem 1 ou 2 ou 3 profissionais de saúde, por exemplo, a Andreia e o pediatra que acompanha o bebê, e se tiverem médico alergologista, é importante confiarem no médico que os acompanha e seguirem as recomendações. Sim, eu digo sempre isso. Nós, para termos um pediatra para o nosso filho, ou para nós termos alguém que está a seguir o nosso filho, nós temos de confiar. Não vale a pena, e se tivermos de mudar 8 vezes de pediatra, mudamos. Eu tenho uma mãe que acho que foi à 6ª ou à 7ª tentativa, que ela me disse, eu acho que agora é que eu acertei. Não propriamente que os outros não sejam bons médicos, mas nós nos identificamos com todas as pessoas e precisamos de ter também empatia e confiar, porque se não confiarmos vamos ver tantas opiniões e tantos filhos das vizinhas e das primas a fazer de maneira diferente, que não podemos achar que é assim para o nosso também. Eu acho que é um bocado isso que falta. Sim, porque não há filtro também naquilo que é publicado na internet, não é? E como nós costumamos dizer, o Dr. Google pode ser uma fonte de grande confusão. E às tantas, se até entre nós profissionais de saúde isto já é tudo muito confuso, porque o ovo e o peixe, sobretudo que são assim, aqueles alimentos que eu acho que há menos consenso, já é tudo uma grande confusão. Não ter um bebê em casa que já é, então pais de primeira viagem que é tudo novo, não terem segurança no pediatra que os está a acompanhar, acho que não pode ser, e é como a Andreia disse, não tem a ver com competência, tem muitas vezes a ver com empatia. Quem está sentado do lado da secretária são pessoas, quem está sentado do lado de cá, os pediatras também são pessoas, e portanto às vezes há incompatibilidades que não têm nada a ver com competência. Claro que sim, claro que sim. E aliás, conseguirmos pôr, nos workshops que vou fazendo, eu dou as referências bibliográficas aos pais, porque eu acho que têm que pegar nessas referências e têm de ler, porque apesar, por exemplo, o manual da Direção-Geral de Saúde, que eu estou sempre a falar dele, é para pediatras e nutricionistas, não é? E é para educadores de infância e para profissionais de saúde que lidam diariamente com crianças, mas porquê que não é para pais? Eu sou uma mãe que me quer informar e quer ter noção do que é que vai na realidade, porque eu estou sempre a dizer isto, o pediatra ou o médico que está a fazer o esquema alimentar do vosso filho, não vai fazer um esquema igual para o Joaquim, para o Manel, para a Alice e para a Isabel. Só que vai fazer, se calhar, um esquema mais semelhante para cada um deles, porque é o esquema que tem resultado bem
ao longo dos anos todos de experiência profissional que ele tem com os seus bebés. Isto é natural que aconteça, não é? Nós vimos isso no nosso dia-a-dia. Mas nós, como pais, podemos saber a informação, a evidência e chegar e dizer, doutor, eu sei que a primeira sopa não precisa de ter cebola, batata e abóbora. Posso fazer uma sopa que comece com brócolos, batata doce? É que nada me diz que não posso, não é? E é uma sopa mais doce. Eu estou sempre a dizer isto. E a Marta de certeza que vai ao encontro do que eu acho, pronto, desta eu acho que sim. Ideia. Há muitos pais com muito medo de introduzir o ovo. É onde eu acho que há mais... O ovo igual. Sim. Aliás, as panquecas, os muffins que se levam o ovo e que nós podemos dar a partir de 6 meses, está mais que descrito que podemos. Claro que se temos um profissional por trás que nos diz o ovo não é para introduzir, nós arranjamos outra estratégia. Podemos fazer os muffins e as panquecas com leite materno ou leite artificial. Claro. Não precisa de levar ovo. Mas... Uma coisa também que eu queria chamar a atenção tem a ver com os testes que se fazem às crianças, os testes das alergias, os testes das picadas ou as análises. Os pais muitas vezes querem fazer os testes antes de introduzir o alimento, para saber se podem introduzir aquele alimento ou não. Mas isso pode mesmo não correr bem, não é? É uma coisa que eu tenho dito para não fazerem e tenho tentado desmistificar. Porquê? Porque o teste positivo, isoladamente, não me diz nada. Só diz que um teste é positivo. Os pais têm que olhar para estes testes como, por exemplo, um raio-x aos pulmões do bebê. O raio-x só é feito se estivermos a pensar em alguma coisa. Os testes das alergias são exatamente a mesma coisa. É um exame diagnóstico quando nós temos alguma suspeita. Não havendo nenhuma suspeita, ou seja, se o bebê nunca introduziu o ovo, nunca introduziu o peixe, não houve nunca nenhuma reação, não faz sentido nós irmos à procura. Fazer antes, exatamente. O ideal será experimentar e se houver algum tipo de reação, aí fazer, é isso, antes de experimentar uma segunda vez. Sim, sim. E aí devem mesmo ir fazer e não devem voltar a dar em casa. Nunca se deve tentar dar um alimento em casa a um bebê se há uma suspeita de reação, porque se a primeira reação foi de facto uma reação alérgica, a segunda pode ser uma reação mais grave. Aí não devem dar e devem procurar um médico alergologista para esclarecer o que é que aconteceu. Agora, os pais que vêm para saber se podem introduzir o alimento ou não, não faz sentido. Depois, outro exemplo são as crianças que têm eczema. Agora estou a fugir um bocadinho para as crianças que já têm algum fundão. Não há problema nenhum. Já tem alguma questão na pele, claro que sim. Exato. Muitas vezes os pais querem saber porque é que o bebê tem eczema ou porque é que a criança tem eczema e que alimento é que está a provocar aquilo. 95% das vezes, 90 a 95% das crianças, o eczema não tem nada a ver com a alimentação. O eczema é um problema da pele que não é por alergia a nenhum alimento. E nós não devemos andar à caça porque isso vai dar ainda mais confusão. Tá bem? Portanto, basicamente a mensagem é introduzir os alimentos como se as doenças alérgicas não existissem. Se acontecer alguma coisa, logo investigamos. Claro que sim, é o ideal, até porque quer dizer, eu acho que às vezes é um bocadinho sofrer por antecipação, não, há coisas que nós não precisamos, é o mesmo que nós é alguém nos ir ler as mãos ou irmos ver uma bola de cristal, quer dizer, não é de todo adequado, não é? Sabermos o nosso futuro, aqui é a mesma coisa, vale mais irmos com calma e com tranquilidade. O medo é muito grande nos pais, eu acho que sim, e que é normal que exista, atenção, é normal. Mais dúvidas? Se há bebés com mais risco de alergia, acho que já respondeu a questão dos 90%, não é? Ambos os pais. Sim, ambos os pais. Se ambos os pais tiverem alergia, as crianças também têm 90% de risco de ter alergia. O que não quer dizer que as medidas de introdução dos alimentos devem ser diferentes. É para ser exatamente igual. Sim. Isso. 2 em 2 ou 3 em 3 dias novo alimento, não é? Pelo menos até 1 ano de idade, concordo. Sobretudo dentro daqueles alimentos que podem fazer mais alergia, porque a reação pode não ser imediata. Por exemplo, o eczema, que é frequente, é um dos exemplos. E depois porque a reação pode não acontecer logo na primeira ingestão. E, portanto, é isso. Eu gostava muito que falássemos disso, porque ambas sabemos, mas se calhar lá em casa não sabem, que é preciso haver uma memória, não é? No organismo. Imaginemos que o bebê comeu hoje ovo e não fez reação nenhuma. Pode amanhã se experimentar ou para a semana comer novamente ovo, fazer alergia? Pode, por isso daí a regra dos 3 dias, porque o que é que acontece só para as pessoas perceberem porquê?
Para haver uma alergia, uma reação alérgica, tem que haver algumas defesas no organismo e muitas vezes para existirem essas defesas é como dizermos que ele agora já não se constipa tanto porque já tem defesa, já está na creche há muito tempo. Aqui é a mesma coisa, só que funciona negativamente para o bebê. Contacta a primeira vez, produz as defesas. Quando volta a contactar é que essas defesas entram em ação. Podem atuar, exatamente. E muitas vezes, isso por acaso já nos aconteceu, os miúdos vêm à urgência com uma urticária e nós perguntamos, então o que é que comeu? Ou com que produto é que lidou? Mas com nada, então é a terceira vez ou é a segunda vez que comeu? E temos muitos miúdos, Marta, alérgicos ao Clavamox, amoxicilina e ácido clavulânico, que já estão a fazer há 7, 8 dias antibiótico e ao 8º, 9º dia é que eles fazem a reação. E é a reação alérgica. Ou seja, já tomaram 7 dias seguidos, vejam bem. Acumulou-se ali uma memória imunológica, é isto, não é? Ajude-me só a justificar lá. Por isso é que eu disse há pouco que os pais dizerem assim, não, doutora, mas ele sempre comeu, ou ele já tinha comido 2 ou 3 vezes e nunca aconteceu nada, por isso disto não é de certeza. Uma das piores coisas que pode acontecer é as pessoas virem com as ideias pré-feitas, porque já nos vão contar aquilo que aconteceu de uma forma enviesada. Eu normalmente digo sempre, olha, conte-me tudo exatamente, os eventos cronológicos todos de tal como aconteceram, deixe-me fazer o meu trabalho, que é tentar perceber o que é que aconteceu, porque se já queria pensar que foi do alimento A ou que foi do alimento B, eu não vou conseguir ajudá-la e não vou conseguir mesmo, porque as pessoas, sem querer, obviamente isto não é propositadamente, não contam as coisas que elas aconteceram. Isto também já me aconteceu outra coisa, que foi, o miúdo vem à urgência até traz uma urticária, introduziu-se um alimento novo, os pais assumem que foi aquele alimento novo que foi introduzido, mas esquecem-se que alguém lhes ofereceu um produto de higiene novo, que utilizaram pela primeira vez ontem à noite no banho. E que isto é o simples, por isso é que eu digo sempre, é para utilizar um produto novo no banho, ok, nos próximos 2, 3 dias não se mete alimento novo nenhum no bebê, não se pode dar mais nada novo, para nós percebermos se há ou não há reação também ao produto de higiene, qualquer coisa, não é? Contacto com o nosso organismo. Sim, e há outra coisa que eu também queria chamar a atenção em relação aos alimentos, que tem a ver, a forma como é dado ao bebê pode fazer ou não ter alergia. Coitado, o ovo é sempre aqui o que é apontado. Mas coitado do ovo. Mas de facto é o exemplo mais frequente e eu acho que é o mais fácil para os pais entenderem. O ovo cozinhado muitas vezes a criança come e não há problema nenhum e depois quando o ovo é dado ao bebê mexido, quando o ovo é mexido ou quando é ovo estrelado ou quando é alguma coisa em que o ovo está mal cozinhado ou está cru, há uma alergia. E isto acontece porquê? Porque quando nós cozinhamos o ovo, as proteínas são alteradas e, portanto, o organismo do bebê não reconhece as proteínas quando o ovo é cozinhado, mas reconhece quando o ovo é cru. E, portanto, só reage quando o ovo é cru. Portanto, aqui entra mais... Olha que engraçado, eu isso também não sabia. O exemplo típico é o bacalhau à Brás. É um exemplo que nós usamos sempre. Pois é, porque no bacalhau à Brás nós não cozinhamos tão bem o ovo, verdade. Para não ficar tão seco, nós só misturamos e a culpa não tem nada a ver com as batatas palha, nem tem nada a ver com o bacalhau, nem com a salsa, e é com o ovo. E aí é muito importante que os pais procurem rapidamente consulta de alergologia, porque a criança não deve deixar de comer ovo, deve continuar a comer ovo cozinhado, só não pode comer o ovo cru. Porque então é uma desorganização completa e a alergia vai piorar muito. Portanto, ou seja, muitas vezes há aquela tendência dos pais adiarem a consulta connosco na alergologia, porque depois logo se vê, ele vai comendo, agora não come ovo e não há problema, substituímos por outra coisa. Agora há imensas receitas vegan, não é? Com substitutos do ovo, mas isso não deve acontecer. Porque parar de dar um alimento, sobretudo uma criança que tem tendência para ter doença alérgica, é dos principais fatores de risco para eles terem alergia e para ser uma alergia mais persistente. E aí é mais difícil curar aquilo que nós estávamos a falar, que a alergia pode ser curada e pode, e se estão aqui pais a ouvir-nos de crianças com alergia alimentar, a alergia alimentar cura-se. Ou se cura sozinha, espontaneamente, o organismo deixa de reagir, ou nós podemos dar uma ajuda. Pode haver uma maturação, aliás, desculpem, uma maturação do próprio sistema imunológico, não? Será isso? Não sei, não li sobre para assumir. Não, é isso. Por exemplo, agora vou mudar de alimento e vou falar do leite, para não estar sempre a massacrar o ovo.
Por exemplo, o leite, a maioria das crianças, 60% a 70%, das crianças que são alérgicas ao leite, aos 3 anos deixam de ser. Aquelas que continuam a ser alérgicas para além dos 3 anos, aos 6 anos deixam de ser. E depois há uma fração muito pequenina, de 5, 10%, que tem o que nós chamamos de alergia ao leite de vaca persistente. É uma alergia que persiste. E nessas nós podemos fazer um tratamento que é sempre feito em meio hospitalar, e as experiências com os alimentos nunca devem ser feitas em casa. As reintroduções ou as experiências devem ser sempre... Eu quando digo experiências, atenção, é experiências em crianças que já têm alergia, não é experiências de introduzir alimentos, não. Estas experiências devem ser sempre feitas em hospital, está bem? Com a vigilância médica, com a vigilância de equipa de enfermagem, porque pode correr mal se for feita em casa. Destas que não conseguem tolerar sozinhas o leite, sem ajuda de nada, nós podemos fazer uma coisa que eu não sei se alguma vez alguém que nos está a ouvir ouviu falar, que é a indução de tolerância. E o que é que nós fazemos em meio hospitalar? Começamos por dar uma quantidade pequenina de leite e a criança vai para casa a beber, por exemplo, 1 mililitro de leite 2 vezes por dia, como se fosse um xarope. E faz isto durante 2 semanas. Ao fim de 2 semanas volta e aumenta para 5 mililitros. E isto é um tratamento que é muitíssimo eficaz. E, portanto, as pessoas que eram alérgicas para a vida... Mas que lá está, não pode ser experimentado sem orientação médica, não é? Isto é como aquelas coisas todas que vão aparecendo na televisão, por exemplo, com o fogo na boca e não sei o quê, que eles dizem logo, ninguém faz isto em casa, aqui é a mesma coisa. Não temos que fazer isto em casa, exatamente. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o problema, e eu falo por mim antes de começar a trabalhar em alergologia, que foi em 2007, já lá vão alguns aninhos. Eu estive 6 anos na faculdade a tirar o curso e trabalhei mais um ano, que nós chamamos o ano comum, passei por vários serviços. Praticamente eu não conhecia nada de alergologia, além da asma e da rinite, que tinha sido falado na faculdade, mas sobre alergia alimentar nunca ninguém me tinha falado nada. Portanto, é muito específico. Sim, é uma coisa que não é muito falada e é uma coisa que existem muitos mitos. E esse foi um dos motivos pelos quais eu criei a página também, para tentar desmistificar os mitos e tentar chegar a mais pessoas. E além de existirem muitos mitos, existe outra coisa que é tão má ou igual aos mitos, que é a desinformação. No Google encontra-se imensa desinformação e é normal os pais que vão procurar não estão informados, nem sabem filtrar, nem têm que saber, porque não são profissionais de saúde, não sabem filtrar a informação. E por isso é que é muito importante. Sim, sem dúvida. Temos aqui muitas dúvidas e como aqui em termos de questões que eu aqui tinha, eu acho que já as acabámos, vamos aqui. E a primeira é da Kika. Primeiro temos aqui alguém, está aqui uma Maria Lipa Araújo a agradecer-nos por estas partilhas. E depois temos aqui a dizer-nos que um bebê de 10 meses tem prisão de ventre sempre que come papa pré-feita. Pode ser intolerância. A mãe é intolerante à lactose, diz esta mãe. Habitualmente, quando há intolerância, a intolerância é com tudo o que tem leite, com lactose, não é só com as papas. E a intolerância habitualmente não prende o intestino, habitualmente faz diarreia, é diferente. Portanto, aqui provavelmente tem, eu não sei se o bebê come outras coisas com leite, se bebe leite adaptado, se ainda só está com a mama, mas habitualmente isto não é intolerância, eu não diria assim à partida que é intolerância. Ok. Eu tenho muitas alergias, diz aqui a Princesa Algodão Doce, e foi-me recomendado que fizesse as vacinas. Se é ou não aconselhável? Sim. Será aconselhável? Sim, estas vacinas, eu não sei quais é que são as alergias. Estas vacinas são as vacinas antialérgicas, é um tratamento prolongado que se faz durante 3 anos no mínimo, 5 anos no máximo, e é um tratamento muitíssimo eficaz. É tão eficaz como isto que estávamos a falar da indução de tolerância aos alimentos. Eu assim no abstrato, eu aconselho sempre as vacinas, porque acho que é uma ótima forma da pessoa resolver a questão e deixar de precisar de fazer medicação e melhora muitíssimo a qualidade de vida. Depois existem algumas situações muito particulares em que a pessoa de facto é alérgica a tanta coisa e não consegue identificar se existe uma ou outra principal, que é muito difícil nós aconselharmos fazer vacina e portanto eu aqui no abstrato diria que sim, mas não conheço o caso em concreto. Não... Claro, isto teria de ser sempre analisado, não é? Sim, sim. E os frutos secos? Está aqui uma mãe a perguntar, como é que se deve introduzir? Os frutos secos, outra questão. Mim, como alergologista, pode dar a partir dos 6 meses. Ora bem, triturados, não é? Triturados, exatamente. Isso.
por causa do risco de asfixia, do risco de engasgamento e do risco de asfixia, mas pode dar. Por exemplo, em Inglaterra, a alergia ao amendoim é das principais alergias que existem e eles hoje em dia aconselham dar aos 4 meses, quando o bebê inicia a introdução. Está a correr bem. Está a correr bem aos bebés deles. Sim, diminuem a alergia depois quando eles começam a crescer e a comer. Lá está, porque está naquela fase em que o sistema imunológico deles ainda é muito moldável e é perfeitamente possível eles começarem a comer. Isto são tudo conceitos que a nós nos fazem um bocadinho de confusão. Mas por mim, enquanto alergologista e enquanto médica, pode perfeitamente dar frutos secos a partir dos 4 ou dos 6 meses, desde que seja triturado por causa do engasgamento. Do risco de engasgamento. Aqui é a nossa querida Marisa da Cinese e Traquinas a mandar um beijinho, que aprende muito connosco. E nós com ela, ora bem, também era o que faltava. Ouvi dizer que não podemos introduzir morango antes dos 2 anos. Queria esclarecer o porquê e se é verdade. Eu não concordo. Acho que os morangos podem perfeitamente ser introduzidos mais cedo. Depois, conforme os pediatras e conforme quem acompanha o bebê, isto agora sem falar da parte das alergias, há quem aconselha os morangos por serem um alimento ácido e introduzir só depois dos 12 meses. Mas isto lá está, é daquelas coisas que não são muito consensuais. Mas lá está, se até aos 12 devem comer tudo o que faz parte da roda dos alimentos, não é? Os morangos, se forem introduzidos mais tarde, o risco de alergia não vai ser maior? Sim, André, sabe que os morangos, ao contrário do que se pensa, não é... Não há assim tanto risco. Pois. Não, os morangos é raríssimo haver alergia. Eu por acaso tive a sorte de, nestes 14 anos que estou a trabalhar em alergologia, tive a sorte de ver uma verdadeira alergia a morangos, mas não é nada frequente. Pois, ao contrário do que muita gente pensa. Sim, não é? porque os morangos podem fazer muitas borbulhas na pele, mas lá está, são borbulhas que não são alergia. E por isso acho que não há problema nenhum, podem perfeitamente dar morangos às vossas crianças sem problema. E aqui está uma senhora também a dizer-nos que só desenvolveu alergia aos 19 anos, aos pêssegos, ameixas e cerejas, que até lá comeu N vezes. Lá está, mais uma prova. Sim, às vezes as pessoas até comem, por exemplo, há alergias ao marisco que nos aparecem aos 40 e tal anos. As pessoas comeram uma vida inteira marisco e depois há ali uma altura que comem uma vez camarão, sapateira, ameixas, o que for, e tem uma reação, e às vezes até é uma reação com alguma gravidade. Eu acho que ainda há muita coisa para saber sobre a alergologia no geral, há muita coisa ainda por descobrir. Sim. Acho que o nosso sistema imunológico é um mistério e há muita coisa ainda. Tem aqui muito conteúdo para abordar na sua página. Isto é um mundo. Aqui também uma mãe, aliás, uma grávida, que também já é mãe, como é óbvio, que nos diz que qual será o problema de comer frutos secos, pode passar alergia para o bebê. Não é? Claro que não. Isto também é outro mito. É outro mito, que comendo determinados alimentos aumenta o risco de alergia no bebê. Não, isto não é verdade. Podem, desde que sejam alimentos saudáveis e que para a mãe não haja nenhum problema em comer, para o bebê não haverá problema seguramente. Pode comer à vontade. Os frutos secos, ainda por cima, é um alimento tão saudável. Aqui está uma mãe que nos diz: bebê com 6 meses está a leite materno. Iniciámos a alimentação e está tudo a correr bem. No entanto, desde ontem começaram a aparecer sangue nas fezes. Voltei a ingerir leite e derivados há uma semana. Será que deve ser observado? Sim, sim. Sangue nas fezes, eu aconselho sempre a observação. Sim. Não sei o que é que acha, Marta. Sim, acho que sim. A não ser que a mãe tenha a certeza que o bebê está obstipado e pode ser por alguma feridinha no Pois, por ter cocó duro, não é? Sim, mas mesmo assim nós apanhamos na consulta muitos bebés, temos na consulta muitos bebés assim. Obstipados também com fissuras anais, não propriamente alergias. Sim. Mas este bebê aqui, se a mãe estava a amamentar e não estava a beber leite e há uma semana isto pode ser alergia às proteínas de leite de vaca e, portanto, este bebê pode ser isto na consulta. Porque... Intolerância, aliás, não é? Não propriamente alergia. Não, neste caso seria mesmo alergia, porque, ou seja, o que é que faz? O sangue nas fezes é porque a proteína do leite faz ferida no intestino do bebê. É um tipo de alergia. Okay. Pode não se manifestar com a urticária externamente, não é? Mas manifestar-se pelo sangue nas fezes. Sim, só no intestino. Entra naquele grupo de manifestações de crianças que têm aqueles sintomas mais tarde. Aos que têm diarreia ao fim de 3, 4 horas
depois de comerem, aos que vomitam, e depois há estes bebês, que é muito frequente com o leite de vaca, e às vezes até acontece na primeira ou segunda semana de vida, as mães que não conseguem amamentar em exclusivo, ou que consomem lácteos e o bebê por acaso tem alergia ao leite, acontece muito isto, que é o bebê começar com sangue nas fezes. Então se tiver muca, assim uma espécie de ranhocas no cocó, aí deve mesmo, aí é quase certeza o diagnóstico é alergia ao leite. Portanto, o que eu aconselhava este mãe, assim, sem conhecer, é a mãe parar de beber lácteos e de consumir tudo o que tem Para leite. tentar perceber. Mas procurar ajuda Apoio, na ecologia, sim. Este bebê acho sim, que... exatamente. Acho Marta, onde é que está consultas? Na CUF, não é? Na CUF, sim, na CUF Sintra e na CUF Descobertas. Ok, que eu também não sabia qual era a CUF. E já todos sabemos. Já podemos ir marcar. Online também dá, não é? Sim, consulta presencial e consulta online também. Sim, Ok. Agora, Aqui também tem uma mãe a dizer que a mãe tem alergias respiratórias, intolerância à lactose e ao marisco, o pai tem muitas alergias de pele. O bebê vai nascer em abril, tem grande probabilidade de ter alergias, estão sempre a dizer-nos que sim. Por causa da alergia respiratória da mãe e da alergia... E das alergias ao pai, que também tem várias alergias. Pode ter o bebê, não é? Sim, o que eu aconselhava estes pais a fazerem é não terem o quarto do bebê o mais simples possível. Não terem colchão de espuma, não terem peluche, ou seja, aqueles quartinhos todos mimosos que normalmente se montam para os bebês, com as mantinhas, muitos peluches, muitos bonequinhos. É completamente desaconselhável nestas crianças, porque o risco genético é tão grande. Escrever isso. Uhum. O risco genético faz todo o sentido. Se temos aqui um risco genético, não é? Não vamos assumir e ter assim medo propriamente disto, mas mais vale prevenirmos agora já no recém-nascido, que é tão... Sim, eu aconselho sempre isto. Os quartos não ficam tão bonitos e não ficam tão mimosos como aqueles quartos que nós estamos habituados a ver em catálogos e em revistas e que eu acho que toda a gente idealiza para o seu bebê quando nasce, mas de facto é um favor que lhes estão a fazer a ele e a vocês, é terem o quarto o mais simples possível. Porque a principal alergia em toda a gente são a alergia aos ácaros do pó. Portanto, quando podemos o bebê contactar, melhor, mas também não precisam ficar muito angustiados com isto tudo se trata, tudo se resolve. Claro que sim, isso, exatamente. Bebê, sim. Sou alérgica a amendoins. Quando como tenho crises de asma. Poderá acontecer à minha bebê. O meu receio não são as alergias de pele, mas uma possível falta de ar. Tenho uma bebê com 4 meses. É como falámos há pouco, que a bebê tem risco de ter alergia, mas não necessariamente ao amendoim. Portanto, é uma bebê que é, sobretudo se o pai também tiver alergias, é uma bebê que é para andar debaixo do olho, como eu costumo dizer aos pais. Coisas, uma pele mais sensível, que faça feridinha atrás da orelha, ou então aqui, quando eles começam a ficar mais gorduchinhos, quando começam a introduzir os alimentos antes do ano de idade. E que nós até achamos que pode ser da umidade do banho e de não se ter limpo muito bem, pode ser outra questão. Mas até pode isto, ou seja, tudo jogar a favor de aparecer eczema aqui nesta zona. E depois eles fazem estes refeguinhos aqui do pescoço, fazem aquelas feridinhas. Isto são sinais em que quanto mais cedo a bebê for acompanhada, melhor. Porque às vezes há alguns sinais de doença alérgica que os pais ou que os adultos, mesmo em relação a eles próprios, não estão tão despertos. E que se estiverem a ser acompanhados, quem está de fora... Nós que somos médicos, eu que sou alergista, estou mais atenta e estou mais desperta para isso e vou chamando a atenção. Acontece com muita frequência as pessoas irem e eu pergunto, então ele tem irmãos? Tem irmão com 4 anos. Tem irmão é saudável? Sim, não tem problema nenhum. Então quando acorda não espirra 4 ou 5 vezes. Ai, doutora, todos os dias. Pronto, isto é um exemplo que é, o irmão tem rinite, mas os pais nunca notaram porque já se habituaram. Claro, já estão tão habituados que já nem notam. E se for tratado desde cedo, evitamos que a doença alérgica progrida. Por exemplo, que a rinite evolua para a asma. São coisas que podem parecer tão importantes, mas que podem fazer muita diferença depois na vida futura do bebê ou da criança. Ok. Até eu vou marcar uma consulta consigo que eu já estou aqui a pensar em coisas do João... Não, por acaso não, o João Maria... Vou marcar, mas o João Maria não tem, graças a Deus, não tem tido nada. De vez em quando lá dá um espirro, claro que sim, mas nada dessa não me parece. Aliás, até houve uma vez que ele passou a noite a tossir
mas que não andava com nada, não tinha nada. E eu até associei a uns lençóis novos que eu lhe tinha posto, apesar de terem sido lavados. A verdade é que eu tirei os lençóis e que o miúdo nunca mais desceu. Portanto, às vezes são pequenos pormenores, não é? Ou porque não tem sei. um pelinho a mais, ou porque irrita a garganta. Exatamente, sem dúvida. E agora também aqui... Diga. Não, estava a dizer, eles também têm direito a tossir de vez em quando e também têm direito a espirrar. Claro, tossir, espirrar, aliás, é uma reação normal. É normalíssimo, estamos sempre a dizer isso. Aqui a Tânia diz que pergunta se a introdução faseada dos alimentos alergénicos se também só pode ser feita em idade adulta ou se é só direcionado para a pediatria. Mas Tânia, não sei se a Tânia consegue explicar melhor. Pois. Na idade adulta nós à partida já introduzimos... Já introduzimos tudo. Os alimentos, não sei se a Tânia está a falar... mas se calhar a Tânia está-se a referir àquela questão da intolerância que se vai tentando introduzir gradualmente. Isto também se pode fazer na idade adulta. Aliás, nós muitas vezes fazemos na idade adulta porque são pessoas que fizeram alergia uma vida inteira e entretanto, souberam por pessoa A ou por pessoa B, ou porque assistiram a direto, ou viram em qualquer página do Instagram que é possível fazer estes tratamentos e acabam por nos procurar nessa altura. Ou seja, não é porque a pessoa é alérgica desde sempre que tem que continuar a ter essa alergia. Ou não é porque sempre fui assim, não tem que continuar a ser sempre assim. Claro. Exatamente. Também temos aqui o Filipe a perguntar se pais com peles sensíveis o bebê também poderá ser. Também há muita ligação a esta questão hereditária na pele sensível e na pele atópica. É assim tão frequente os nossos bebés também o terem. É como eu costumo explicar aos pais, que o eczema, portanto, existe uma doença que é a doença alérgica. Pode existir a doença alérgica nos pulmões e a pessoa tem asma, ou pode existir a doença alérgica no nariz e a pessoa tem rinite, ou pode existir a doença alérgica em relação aos alimentos e tem alergia alimentar, mas a doença é só uma. Porque aquilo é a maneira do organismo daquela pessoa funcionar em relação às coisas do ambiente. Claro que sim. Portanto, o facto dos pais terem a pele sensível, o bebê também poderá ter, sim, porque a nossa genética está lá. Nós podemos tentar moldar algumas coisas em função do ambiente em que estamos. Temos de estar atentos unicamente, não é? Sim. Mas será importante, isto por acaso é importante aqui, ou é interessante, será importante nos pais com pele sensível logo no recém-nascido ter cuidado com os produtos que se utiliza? Ou sim, podemos selecionar uma gama normal e esperar para ver se acontece alguma reação? Eu acho que nunca devem ser usados produtos com perfume. Sim, isso estou sempre a dizer, exatamente. Agora, não tem que ser usado um creme para pele atópica. Se o bebê tiver uma pele não temos uma, exatamente, até porque são muito mais caros e ainda não temos confirmação, sim, não é? Se os pais virem que então a pele começa a ficar seca, normalmente no bebê, como eu disse há pouco, é muito atrás da orelha, é muito no rabo do bebê, até muito por causa da fricção da fralda, não é? E muitas vezes também na barriguinha. Portanto, são 3 zonas. Depois, quando eles começam a crescer, a zona em que a pele é mais sensível ou tem mais eczema pode ir variando. Depois, mais ou menos, por volta dos 9, 12 meses, começa assim nas bochechas. Eles ficam no inverno, parecem aquelas pessoas que tiveram a beber, que ficam assim todos vermelhos. A bochecha bem encarnadinha. Sim. Depois vai mudando, depois começam a ter aquelas localizações típicas da dobra das pregas dos braços e as pregas das pernas e na virilha, mas quando nascem, estas são zonas que os pais podem estar particularmente atentos. Mas não tem que ser com uma gama de cremes especiais. Se for um bebê que não tem nenhum problema, pode ser um creme hidratante, desde que não tenha perfume. Nós não gostamos nada dos cremes com perfume, apesar de eles chegarem muito. Sim, sem dúvida. Sim. Eu gosto muito de ter um creme que consiga depois cheirar o cheiro do meu filho. Não sim, propriamente o cheiro da bebê que todos conferem, não é? Aqui temos uma mãe a pedir-nos por tudo um alergologista no Porto da sua confiança. Conhece alguém? Sim, eu normalmente recomendo a doutora Ana Margarida Pereira, que trabalha na CUF Porto. Eu gosto muito do trabalho dela. Muito mesmo. Ana Margarida Pereira. Ana Margarida Pereira, ok? Quem é que aqui estava? MJ Santos. A doutora Ana Margarida Pereira da CUF Porto, está bem? Depois, boa tarde, não tem problema aos 2 ovos na receita dos muffins para bebés de 6 meses? Tinha ideia que só podiam comer ovo cozido. Então, mas os muffins vão a forno.
o ovo vai ser confeccionado e o bebê não vai comer os 2 ovos. Aquilo deu-me para 8 muffins. Portanto, não vai ter um ovo inteiro na constituição do muffin. Mas ajuda a complementar, Marta. O que é que acha da receita? Não, desde que seja... Eu tenho o pensamento só enviesado. Como alergologista que sou e como vejo muitas crianças com alergia alimentar e sobretudo com muita alergia ao ovo, eu tenho sempre um bocadinho de renitência quando o ovo é introduzido inteiro. Ok. Não, para introduzir não, mas não podíamos introduzir. Para introduzir não. Seria para um bebê que já introduziu o ovo, então, porque se nós ainda não lhe demos a gema e a seguir a clara, que eu acho que deve ser faseado, aliás, profissionalmente nós temos de o fazer. Fasear a gema, a clara, apesar de haver muita gente, aliás, o Baby Led Weaning, quem o faz fixo e rígido no Baby Led Weaning é o ovo inteiro logo. Mas é um bocado perigoso, não é? A maior parte das crianças que têm alergia ao ovo só têm alergia à clara do ovo. E eles podem perfeitamente continuar a comer gema, podem e devem, porque à volta da gema ficam resquícios de clara cozida que ajuda o bebê a deixar a ir ganhando a clara mais cedo. Vai exatamente, ganhando sim. E por isso é que eu falei disto, porque eu sabia que algumas pessoas a primeira vez que dão o ovo inteiro. E eu aqui não estava um bocadinho na dúvida o que é que estamos a falar. Eu isso não estou muito de acordo. Não, mas isso, e ainda bem que disse isso, porque eu acho que mesmo a minha exposição não explicou, eu acho que as pessoas às vezes lá está, podem entender por outro lado, que é, nós não podemos logo iniciar com uma receita daquelas, aliás, tem 3 coisas, tem ovo, tem pera e tem ovo, tem pera e tem aveia. Se eu não introduzi faseadamente estas 3 coisas, não posso pôr as 3 coisas e dar de uma vez. Claro. Né? Isto está assim para todos os alimentos, isso é... Isso agora nós achamos que é óbvio e às vezes do outro lado não entendem assim, não é? Sim. Agora ao muffin eu acho que não tem problema nenhum, porque o ovo está bem cozido, o forno tem temperaturas elevadas, desde que garantam que o muffin fica bem cozinhado. Claro. Há uns anos, só para esta também perceber quão verdade isto é, há uns anos este processo que eu estava a falar de induzirmos a tolerância, que a pessoa vai ao hospital e bebe meio mililitro durante 2 semanas, houve alguns trabalhos, e isto fez durante algum tempo, em que, em vez da pessoa ir para casa a beber leite, havia crianças que não conseguiam tolerar, então o que é que faziam? Era dado leite cozinhado, e cozinhado com meio muffins. Portanto, o que é que a criança tinha que fazer? Comer, por exemplo, meio muffin todos os dias. Portanto, isto depois tinha que ser aqui a vertente saudável, porque senão não podia ter açúcar. Mas isto para mostrar que de facto não há problema em relação aos muffins, podem, porque têm temperaturas muito elevadas. Marta, dá consultas de adultos, estão aqui a perguntar, porque está aqui um senhor que está com um problema qualquer e que precisa da pele e precisa de alergologista, também dá? Também, dos 0 aos 150 anos, vejo pessoas dos 0 aos 150 anos. Aos 150, meu Deus! Vejo adultos também. Sim. Tenho um bebê com 15 meses e que anda sempre com ranhoca e quando respira faz sempre barulho. Tenho um cão, acha que é alergia ao animal? Ao animal não, coitadinho do animal. Não, se o cão já estava lá em casa quando o bebê nasceu ou já lá está em casa há muito tempo, não tem nada a ver com o cão. Mesmo que eventualmente algum dia fizéssemos testes, ou mesmo que eventualmente algum dia a criança fizesse análises para saber se tem os testes positivos para o cão, se o cão está lá desde sempre e só começou agora, ou há relativamente pouco tempo, com estas ranhocas, e não é uma coisa quando se aproxima do cão pior imenso, deixem estar o cãozinho sossegado, porque não tem nada a ver com... E os gatos, Marta? Está aqui alguém a perguntar, depois o gato estar lá sempre, se pode agora causar alergia ao recém-nascido, mesmo com todos os cuidados de limpeza que se tem diariamente? Habitualmente, quando o recém-nascido vai para casa e já lá está o gato, não há alergia. Outra coisa é o recém-nascido estar em casa, passar um mês ou passarem depois 2 meses e então vir um gato. Aí de facto pode haver alergia. Não é habitual em bebés tão pequeninos, mas pode acontecer. Mas o princípio com os animais domésticos é, se sempre teve contacto, ou sem contacto desde o nascimento, desde que o bebê foi para casa e não houve sintomas logo de início, então não é alergia. Só dizer aqui uma coisa em relação ao gato, que há muito esta ideia. O gato faz alergias com sintomas muito piores do que o cão. E há uma questão que é muito chata para quem é alérgico ao gato, que por muitos cuidados que tenhamos, ou que essas pessoas tenham, ficam sempre resquícios. Por exemplo, se alguém tiver um gato em casa e o gato chega e de repente vem alguém viver
lá para casa e essa pessoa tem alergia ao gato e por acaso o dono decide agora vou tirar o gato de casa durante uns tempos, ficam resquícios do gato durante 6 a 9 meses, por mais que se limpe, por mais que haja cuidados de higiene. Curioso, não é? Pois é. Sim, sim. O gato é das alergias mais chatas. Também se trata, aquelas vacinas que falámos há pouco, são extremamente eficazes e as pessoas respondem lindamente ao fim do mês, quase não têm sintomas nenhuns. Mas pode dar sintomas muito chatos. Temos aqui o Filipe a perguntar a gama de produtos que aconselhamos para iniciar num bebê. Eu acho que qualquer gama que não tenha perfume, não é, Marta? Não vale a pena estar a incluir aqui marcas. Sim, sim, sim. É como quais os cremes melhores para pele atópica, um creme adequado à pele atópica, ou tem algum com que trabalhe e que realmente tenha bons resultados? Eu tenho, por uma questão de experiência, gosto muito dos produtos da Aderma, gosto muito dos produtos da Uriage e dos produtos da Avene. A SVR também tem meus cremes, a Roche-Posay, quase todas as marcas têm, os da Ducrey, os da Higine, eu não consigo, eu normalmente vario um pouco também nos cremes que aconselho. Mais importante do que o tipo de creme que se põe, isto falando sempre dentro destes cremes de farmácia, no fundo, não é? Não são cremes com perfume. Mas mais importante do que a marca do creme é a quantidade de vezes que se põe creme. É preferível às vezes, se calhar, ter um creme que não é tão caro ou que não é tão adequado com as características XPTO, mas que se ponha 2 a 3 vezes por dia, do que ter um creme muito bom e só por uma vez por dia. Porque a maioria das pessoas mete nos cuidados de higiene e acabou. Sim. Quem tem pele, ou quem tem pele atópica, ou quem tem a pele mais seca, por ter tendência para a alergia, deve pôr creme na pele pelo menos 2 vezes por dia. Uma vez depois do banho e outra vez fora do banho. Ok. Só para que a MJ Santos está a perguntar por causa daquilo que eu falei da pele seca atrás da orelha. Isso. Se for só pele seca, basta pôr hidratante e basta pôr, por exemplo, um creme cicatrizante que tenha Um creme gordo, se calhar também. Pois. Gordo também. Zinco, por exemplo, a pasta d'água que metemos Sim. no rabinho dos bebés, quantas vezes eu digo para porem naquelas lesões. Mas, por exemplo, Marta, já tive várias situações daquelas reações no queixo dos bebés e que os miúdos babam mais, estão naquela fase do nascimento dos dentes, etc. E acaba por fazer alguma reação, alguma borbulhagem e que não vai lá com cremes gordos nem nada, tem de ir mesmo com cortisonas. Sim, às vezes é preciso cortisona e era isso que eu ia dizer, atrás da orelha às vezes greta mesmo e às vezes aquilo fica um bocado assustador, até parece que o bebê a orelha vai cair. Aí é preciso creme com cortisona, ou às vezes um creme com antibiótico e cortisona em simultâneo, mas isto cremes com cortisona deve ser sempre com orientação médica, nunca deve ser a pessoa... Exatamente, sem dúvida. Um creme mesmo. com cortisona, porque temos que pensar que tudo aquilo que é colocado na pele é absorvido. Medicamentoso. Sim, exatamente. É como quando eu digo que na mala dos primeiros corres do bebê é lá que se guarda o soro fisiológico. O soro fisiológico é um medicamento e as pessoas esquecem-se. Se o bebê beber aquilo está cheio de sal. Não é? É a mesma coisa. Qualquer coisa que nós coloquemos no nosso bebê que não seja natural tem medicamento, tem princípio ativo e tem de ser bem manuseado, não é? E sobretudo se a pele estiver gretada, a absorção é muito maior e é muito mais rápida, porque não tem aquela barreira da pele que está normal, não é? E portanto nunca deve ser, vou ali à farmácia, que acontece N vezes, vou ali à farmácia comprar um creme com cortisona, foi o farmacêutico que deu. Sim. Não deve acontecer. Pois, sim. Sim. Bem, vamos responder só mais estas duas que estão agora aqui no final, até porque estamos a ter muita audiência, isto é muito bom, muita gente aqui a querer saber muitas coisas e estamos a aprender, eu estou a aprender muito. Já agora, não querendo abusar, o peixe pode ser introduzido na mesma altura da carne ou deverá ser introduzido só depois dos 9 meses. Nada diz que tem de ser depois dos 9. Mas está nada, bem. Pelo contrário, é como falámos há pouco em relação aos outros alimentos. A partir dos 6 podem introduzir o peixe, não há problema nenhum. Temos muitos pediatras a recomendar os 7 meses, mas também nada nos diz que não possa ser aos 6, é o que a Marta diz. O peixe ainda é mais controverso do que o ovo, do que a gema e a clara do ovo. Agora, deve haver o peixe por ser dos alimentos mais alergénicos, que faz mais alergia, aí deve haver mesmo o cuidado de não introduzir um peixe novo todos os dias. Por acaso eu fiquei muito contente com a médica de família do João Maria, porque eu confio muito na médica de família. E aliás, ele é seguido na médica de família. E depois, sempre que é preciso, é visto por pediatra. Eu já disse a muita gente que ele foi ao pediatra aos 15 dias, com 1 mês de idade, aos 6 meses,
e com 2 meses, porque ele teve 4 consultas de pediatria, o resto foi no centro de saúde, porque é um bebê saudável e a médica de família consegue perfeitamente vê-lo. E ela realmente foi mesmo ao encontro do que está aqui a dizer, Marta, que foi, Andreia, não, carne e peixe, tudo na mesma altura, já sabia, mas ela não sabe que eu sou enfermeira, eu nunca digo. E gosto mesmo de me fazer como se fosse qualquer outra pessoa, porque gosto de ter a informação, também para saber o que é que a pessoa me vai recomendar. E de facto disse-me logo, Andreia, pode dar carne, pode dar peixe, selecione estes peixinhos, esta carne para inicial, mas pode dar na mesma semana. A atenção é que tem de fazer intervalo de tempo na mesma, Claro, não é? claro. Eu comecei por carne, se eu quero dar peixe na mesma semana, tenho de dar 2 a 3 dias de intervalo, igualmente, não é? Exatamente, sim, sim. E fiquei muito contente, eu acho que os médicos de família também já recomendam, já sabem recomendar melhor, quer dizer, eles são completamente profissionais, mas já recomendam mais a outras especialidades também, como é o caso da alergologia, não sei se sente isso, mas eles já recomendam muito mais outros especialistas, quando sim. Notam que... Sim, eu recebo várias crianças e adultos que vêm encaminhados pela médica de família, porque no fundo há algumas coisas que podem ser resolvidas pelo médico de família, por exemplo, Mas cada qual tem a sua especialidade. Sim. Se a Marta notar na sua consulta que uma mãe psicologicamente não está bem, não lhe vai passar antidepressivos, vai mandá-la para o psiquiatra ou para o psicólogo, não é? Sim, Quer dizer, eu acho que é um bocado por aí, não é? Cada macaco no seu galho. É exatamente essa expressão que eu costumo usar. É mesmo isso. Isso mesmo. André, Isso, a última pergunta. É a última. O filho sempre que comia peixe vomitava. Isto pode ser uma alergia. O peixe é dos alimentos que faz mais este tipo de reação alérgica. Os vômitos. Se é uma coisa que acontece sempre, então isso deve fazer soar as campainhas. E deve ser vista a consulta de alergologia também, este menino. Porque... Ok, só tínhamos aqui mais uma para trás que ficou lá atrás, Marta, e que me custa aqui. A Sónia pediu-nos para explicar só os sintomas de intolerância ao glúten. O glúten. É preciso uma live só para o glúten e para os celíacos. E não chega, assim, a intolerância, hoje em dia fala-se muito de intolerância ao glúten, que na realidade eu não sei ao certo o que é que as pessoas estão a referir, porque a intolerância, como falámos em relação à lactose, não é nada grave, é uma coisa muito incomodativa e normalmente são as pessoas que ficam com a barriga inchada, que demoram a fazer as digestões quando comem glúten. Há muitas pessoas que notam isto. Isto é intolerância e não é grave. É muito incomodativo, mas não é nenhuma reação grave. Depois existe a alergia ao trigo ou a alergia ao glúten, que pode fazer qualquer um dos outros sintomas que nós falámos antes. Ou as babas, a urticária, os lábios inchados, a falta de ar, a anafilaxia, ou então os vômitos e a diarreia. E depois existe uma outra doença, que essa sim é para a vida, é uma coisa genética, que é a doença celíaca. E aí a criança ou adulto não pode mesmo comer nada com glúten. O alergologista na doença celíaca também tem uma ação importante, por acaso não tenho conhecimento sobre isso. Não, normalmente nós até podemos... É o gastroenterologista que entra aqui, claro. Até porque para fazer o diagnóstico de certeza da doença celíaca é preciso fazer uma com biópsia, e isso nós não fazemos. Exatamente. Agora, nós podemos e devemos e temos essa encaminhar, claro. De encaminhar e de suspeitar. Mas ficamos por aí. Acompanhar a doença celíaca, não. Ok. Temos que estar alerta e saber reconhecer os sinais, isso é uma coisa importante e que acho que devemos fazer enquanto médicos, mas depois encaminhamos para o gastroenterologista, cada macaco no seu galho. Isso. Marta, estou tão contente, adorei esta live, adorei. Eu já vinha com imensas expectativas, mas é assim, além de ter aprendido imenso, porque eu aprendo sempre consigo, é daquelas coisas que eu digo a toda a gente, além disso, que eu acho que é mesmo uma página importante que apareceu aqui, eu acho que este encaminhamento, este apoio que nós vamos dando aos pais, é muito importante mesmo, as pessoas precisam deste apoio, até porque dá uma noção da verdadeira informação e da informação fidedigna que pode ser passada, e escusam de ir ao Dr. Google tentar procurar, vão à doutora Marta, mandem uma mensagem, vejam a sua página, que é espetacular, mesmo Marta, muitos parabéns. Obrigada. Não, ia dizer que eu digo sempre no final dos lives, digo sempre que podem enviar mensagem com dúvidas. Sim, eu às vezes não consigo... E mesmo que me encaminhem alguma, eu farei chegar a si e encaminhar a pessoa para si. Eu acho que é isto que é importante, é nós também termos esta capacidade
de encaminhamento. E, por exemplo, é uma coisa que eu até gosto, esta área da alergologia, aliás, já falei num post sobre o ovo, mas é uma coisa muito soft e que posso dar uma informação às pessoas, mas perfeitamente sempre com a noção de que o especialista está ali. Isto é como falar, como já falei, de depressão pós-parto e chamei aqui o especialista certo para isso, porque eu acho que temos de saber fazer também estas ligações, por isso é que estas lives acabam por ser tão giras e tão interessantes. Sim. O convite para o mês de Abril já está feito, mas eu vou dizer aqui em direto que eu quero que a doutora Marta seja o especialista da próxima newsletter da SOS Mamã. A de março seja amanhã, para toda a gente que já subscreveu. Já chegámos aos 1000 subscritores, agora precisamos de mais. E queremos toda a gente depois a receber na sua caixa de e-mail a de Abril, que vai ter a doutora Marta a falar de alergia, por isso têm de ir a subscrever a newsletter, não é? Obrigada. Obrigada mesmo por ter estado aqui, que eu acho que é uma excelente profissional e que tem muita vontade aqui também a falar e isto dá-nos uma grande... Estávamos aqui a tarde toda. Eu acho que sim, eu já tenho o meu filho ali a gritar de saber que a mãe está aqui dentro. Claro. Estou a falar do que gosto, não é? De criança e da alergia, que é aquilo que faço no meu dia-a-dia, e ser médica acima de tudo, é sobretudo isso, é o que eu gosto de fazer. Sem dúvida, nota-se bem um brilho no olhar. Agradecer muito, quer à doutora Marta, quer a todos os que estão do outro lado e que também vieram aqui interagir tanto connosco, que eu acho que foi das lives que eu tive mais interação, mesmo. Não tivemos aqui sempre muitas pessoas, não tantas ao mesmo tempo, mas no geral tenho a certeza que foram muitas, mas depois houve uma interação brutal e imensos temas que falámos aqui. Vamos marcar outro, em Abril. Com certeza. Boa? Então beijinhos a todos, obrigada. Um resto de um bom domingo. Beijinho Marta, beijinho a todos. Obrigada. Beijinho.